fazer para o pastor é: há uma segunda chance para um jovem que andava nos caminhos do Senhor e se desviou deles, de se arrepender e voltar para esse caminho, ser salvo? Amém. Bem, nós temos que assim, trabalhar essa pergunta por partes, né? Essa questão da segunda chance, nós temos que ser bem enfático numa coisa. A nossa chance de salvação, o nosso tempo de salvação, ele é até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, não existe outro momento, uma segunda chance, uma segunda chamada. Isso nós vemos pastores de Deuti e outros pastores do Manaim sendo muito incisivos nisso, porque nós precisamos entender que o nosso tempo de salvação, como igreja, ele vai até, como gentil, né? O povo gentil vai até o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, ele encerra todas as chances de salvação posterior. Enquanto o arrebatamento não acontece, o Senhor ele pode operar na vida de todos nós. O jovem pode estar afastado do Senhor, a rebeldia ela caracteriza a desobediência, né? Quando você é desobediente, você está sendo rebelde contra as coisas do Senhor. Então, o Senhor pode operar uma bênção de salvação, o Senhor pode trazer para a presença do Senhor, mas isso até o momento do arrebatamento. Então, até o momento do arrebatamento, o Senhor pode operar na vida do jovem. Ele pode se arrepender, ele pode vir para a presença do Senhor, ser renovado. Mas tem alguns casos também que a palavra diz que isso é impossível. Inclusive em Hebreus há uma palavra muito forte na palavra de Deus, né? Você repara o seguinte, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas em Hebreus fala isso, ó, é impossível aquele que um dia experimentou da salvação, dos dons espirituais e uma vez negou, voltar para a presença do Senhor, ser renovado de novo. Isso é impossível. Então aquele que chegou no estado de rebeldia, que passou para um período de apostasia, aí é uma outra situação. O Senhor, ele trata como um impossível. Então, é muito interessante nós entendermos esses dois momentos. Enquanto ele está sendo rebelde, no sentido de desobediente, alheio às coisas do Senhor, alheio à vontade do Senhor, assim, às vezes até um pouco assim, deixando de lado as coisas do Senhor, o Senhor pode operar. Mas tem que ter muito cuidado para não passar um período para não passar para o lado da apostasia. A partir do momento que passou para a apostasia, aí já é impossível, porque a própria palavra determina isso. Ó. É impossível, depois que foi apóstata, não tem jeito mais. E aí não adianta oração, não adianta mais. O Senhor falou isso com Samuel. Samuel, por que você está orando por Saul se eu já tenho rejeitado? Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão, porque a rebeldia leva à apostasia. Antes de levar à apostasia, o Senhor tem toda a oportunidade, mas chegou na apostasia, ou aconteceu o arrebatamento, aí terminou as oportunidades. Reforçando o que o Tiago falou, Hebreus 6:4. Hebreus 6:4. 4, 5 e 6, que fala sobre isso, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, textualmente, o Tiago falou, de fato, é um texto bastante forte, né? Forte, firme, duro até, né, sobre esse aspecto. Lembrando de uma coisa, quando a gente usa a expressão rebeldia, né, o que é rebeldia? Rebeldia é quando você se rebela contra uma ordem, contra uma autoridade legítima. Se torna autossuficiente. Exatamente, você se torna autossuficiente. Aliás, recentemente, a gente, num outro programa, né, falando sobre o Deus desse século, né, quer dizer, é aquele que desde o início ele tenta levar o homem a uma atitude de rebeldia. Então, por exemplo, foi isso que ele fez com Eva. Isso aí. É isso que o adversário fez com Eva. Você tem uma ordem do Senhor, você tem a soberania de Deus, você tem o Deus da criação, aquele que fez todas as coisas, que colocou em ordem todas as coisas,
né? E a palavra contrária, ela veio no sentido de trazer uma atitude de rebeldia. Né? Eva se rebelou contra a palavra. Contra a palavra de Deus, contra a palavra, o projeto de Deus, né? E o resultado foi... E ao se rebelar, né, contra a palavra, ela levou também Adão a se rebelar e aí o pecado entrou na vida do homem, né? Isso. Há um aspecto interessante, antes da gente passar às próximas perguntas, há um aspecto interessante que essa expressão rebeldia, né, é uma expressão muito associada ao jovem. Não. Por uma característica natural do jovem. E creiam, eu já passei por isso, por essa fase da vida, né? Em algum momento da vida eu tive a cabeça muito parecida com a cabeça que vocês têm hoje. Eram outros tempos, mas o ser humano sempre foi ser humano, né? Então a gente passa pelas mesmas fases na vida, né? Via de regra, passa pelas mesmas fases. Então, é muito comum a rebeldia no sentido da tentativa pela descoberta, pela própria descoberta de alguma coisa, né? Isso é uma coisa natural do jovem e que, claro, o jovem em maior ou menor medida vai trabalhar isso na sua vida para que isso não se torne um problema para ele. Nós estamos falando de uma questão social, nós estamos falando de uma questão familiar. Mas essa rebeldia da qual nós estamos falando aqui é uma rebeldia contra Deus e contra o projeto de Deus. Contra aquilo que é a orientação do Senhor, às vezes, para a nossa vida. Uhum. Nós temos que ser muito cientes disso, porque às vezes nós temos orientações que são gerais para toda a obra e temos orientações que o Senhor dá para nós, pessoalmente. E quando a gente se rebela contra aquela orientação para nós também, nós também estamos se rebelando contra a palavra de Deus. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Porque como o pastor Josias falou, o Deus desse século, a inteligência que está agindo nesse século para desviar o homem, ela quer isso mesmo. Ela quer que o homem se rebele contra Deus e traga ali um problema para a vida pessoal daquela pessoa, sair da presença do Senhor, tirar a bênção de salvação. E nós, como servos, nós precisamos estar sempre atentos para que nós não venhamos ser envolvidos por essa mentalidade. Muito pelo contrário, nós temos que ser envolvidos pela mentalidade de Cristo, que é a mentalidade de ser obediente. Jesus foi obediente até a cruz e morte de cruz. Então, se nós também formos envolvidos por essa mentalidade de Cristo, nós vamos ser obedientes até quando? Não é até a cruz, né? Porque a cruz ele já levou. Nós vamos ser obedientes até o arrebatamento, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Ao que vencer, dar-lhe-ei, e todas aquelas sequências de bênçãos que estão previstas no livro de Apocalipse. Muito bem.